Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse daqui a gente vai estudar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Esse conteúdo a gente está vendo para certificações PQO da B3, certo? Então, bora iniciar essa aula. Primeiro, claro, colocando para vocês aonde que está previsto esse conteúdo para o material da PQO e o que a gente vai ver. Então, essa parte da aula de hoje, ela está lá no item 2 e ela pede o seguinte: Sistema Financeiro Nacional e os mercados aqui de monetário, crédito, câmbio, capitais, seguros e previdência e derivativos. A gente vai estudar esses conteúdos aqui na aula e eu vou focar um pouquinho mais aqui na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que não está tão aberto aqui no conteúdo da PQO, mas eu acho importante vocês entenderem em detalhes o que é o Sistema Financeiro Nacional, para poder a gente entender bem esses mercados aqui. Certo? Bom, vamos começar a nossa aula então. Sistema Financeiro Nacional. A gente tem essa definição aqui que quem traz é o Banco Central. Ela diz o seguinte: o SFN ele é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. O que a gente está colocando aqui já de início? O Sistema Financeiro Nacional, ele na verdade não é uma única coisa, ele é um conjunto de entidades e instituições que estão presentes em nosso dia a dia. Explico para vocês. Quando o indivíduo vai lá e abre uma conta corrente ou faz um pagamento com cartão de crédito, faz um Pix, ele está fazendo isso através de uma instituição. Quando ele abre a conta, ele abre em um banco, uma instituição financeira. Quando ele faz o Pix, a mesma coisa. Essa instituição financeira onde ele está desempenhando, ele está executando essas atividades, ela faz parte do Sistema Financeiro Nacional, assim como outras tantas instituições. Percebam então que o SFN ele é o conjunto dessas entidades e instituições. Agora a gente vai entender algumas das funções que são executadas no Sistema Financeiro Nacional. A primeira delas é a chamada intermediação financeira, e talvez aí a mais conhecida, a mais no dia a dia das pessoas. E talvez uma das formas aqui que as instituições financeiras também ganham bastante dinheiro. Diz assim que a intermediação financeira ela é o encontro entre quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para emprestar. Para ilustrar isso daqui, imagina que a gente tem duas pessoas. Essa daqui ela tem R$100 sobrando e essa daqui ela precisa de R$100. Aqui, encontro de duas pessoas, quem precisa e quem tem dinheiro para emprestar. Essa daqui está sobrando. O caminho lógico é essa pessoa emprestar os R$100 para essa e cobrar, depois de um determinado tempo, o principal, que é os R$100, e mais os juros, que é o preço do dinheiro. Assim, ela emprestaria 100 e receberia 110. Mas por que essa relação ela não acontece de maneira direta? Por que essa pessoa não empresta diretamente para essa outra aqui? Bom, porque, primeiro, que é difícil haver um encontro dessas pessoas. Onde é que vai ser o local que elas vão saber que uma está precisando e a outra tem dinheiro para emprestar? Não é fácil achar esse local. Segundo, qual que é a confiança que essa pessoa vai ter nessa outra aqui de que ela vai pagar o que ela está devendo? Também fica um pouco difícil ter essa credibilidade. Como é que se resolve esse problema? Bom, a gente utiliza um intermediador, um terceiro, que é que é uma instituição financeira. Ela faz esse papel de intermediação financeira. Ou seja, em vez desse investidor ele ir diretamente até esse cara, ele vai até o banco, empresta seu dinheiro para o banco pega o dinheiro, empresta para esse cara aqui. Eu estou sendo bem seco aqui na definição, tá? Mas só para vocês entenderem. Esse cara paga para o banco e o banco paga para esse cara. O detalhe é que o banco ele vai pagar menos para esse cara do que o que ele recebeu desse outro. Porque daí ele tem que ser remunerado por estar desempenhando essa função de intermediador financeiro. Bom, vamos colocar isso aqui no desenho para facilitar. Então,
a solução que a gente achou é esse cara levar os R$100 até o banco, daí ele vai poder colocar no investimento, por exemplo, comprar um CDB, comprar uma LCI, e esse banco ele vai pagar de volta o principal e os juros. Vamos colocar aqui que ele pagou 110. Deixa eu só arrumar aqui que ficou meio feio. Esse cara, até vamos colocar aqui que ele tem dinheiro sobrando e recebe o nome de superavitário. E esse outro cara aqui, ele vai, ao invés de pegar diretamente o agente superavitário, ele vai até o banco para receber os R$100. E depois ele vai ter que pagar, vou colocar aqui, 120. E esse cara recebe o nome de deficitário. Bom, percebam que o banco, nessa nossa brincadeira, lucrou nessa operação esses R$10 por desempenhar a função de intermediador financeiro. Por que ele ganhou esses 10? Bom, porque ele pagou menos para o agente superavitário do que ele recebeu do agente deficitário. Essa diferença aqui, do 120 para o 110, são esses R$10 que também recebem um nome bonito, que é de spread bancário. Isso é intermediação financeira. É o banco atuando como um encontro desses dois agentes e desempenhando essa função. O fato é que o banco faz isso diariamente para muitos e muitos clientes. E por desempenhar essa função de intermediação financeira, os bancos têm algumas vantagens. Eu coloquei aqui para vocês, tais como as instituições, né, por isso que está no feminino aqui, elas fornecem liquidez aos agentes. Claro, se esse agente deficitário não fazer o pagamento para o banco, ainda assim o agente superavitário vai poder tirar o dinheiro dele aqui da instituição financeira. Porque o banco, como ele faz muitas e muitas vezes esse tipo de operação, ele vai ter dinheiro em caixa para poder pagar aqui o agente superavitário. Elas possuem acesso a informações importantes do cliente. Lembra que eu falei que qualquer credibilidade que esse agente superavitário vai ter aqui no deficitário de fazer o pagamento? Bom, o banco ele tem um pouquinho mais de confiança no agente deficitário porque ele tem o cadastro desse cara, ele vai ter a fonte de renda, vai ter o cadastro de negativos dele, vai saber se ele está endividado em outra instituição financeira, tudo isso por conta do cadastro. E assim o banco ele consegue estimar se esse cara é um bom ou não pagador das obrigações financeiras dele. Outra vantagem, elas são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em sua atividade. Claro, aqui essa instituição, ela segue leis, segue regras, e isso faz com que esse agente aqui tenha mais confiança de colocar o dinheiro aqui, ao invés de aplicar diretamente com o agente deficitário. Além disso, elas estão autorizadas a cobrar taxas de juros superiores ao estabelecido pelo decreto, está aqui o decreto, né, 22.606 de 1933, que é a conhecida lei da usura. Essa lei ela estipulava que ninguém poderia cobrar taxas de juros acima de 12% ao ano. Fato é que as instituições financeiras elas podem cobrar e, na verdade, na prática, elas cobram muito acima disso. Taxas de cartão de crédito, em média, aí, de 14% e 15% ao mês. E aqui o limite seria de 12% ao ano. Então, na prática, a gente tem taxas que ultrapassam muito esse teto. Bom, indo além, outra função do Sistema Financeiro Nacional é essa daqui, de prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Na verdade, essa função é que ela se desmembra em várias, né? Porque são serviços que as instituições do Sistema Financeiro Nacional elas possibilitam à população em geral, né? Se traduzem em facilidades que o SFN proporciona aos cidadãos e ao governo. Daí, esses serviços ou gerenciamento de recursos são esses aqui. A existência de um sistema de pagamentos para a transferência de recursos e arrecadação de tributos, serviço de custódia de valores, bens e títulos, a disponibilização de meios de pagamento, tais como cartões de crédito, cheques, a disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades, seguro de carro, de viagem, de vida, de saúde, entre outros tantos. Esses pontos aqui são serviços que são possíveis através do Sistema Financeiro Nacional.
Bom, a gente viu que o SFN ele é um conjunto de entidades e instituições. Agora a gente vai ver uma divisão, porque o SFN é dividido em diferentes mercados. E em cada um desses mercados a gente tem instituições e entidades. Os mercados, lembre-se que isso daqui está previsto lá no conteúdo do KPQO, são esses aqui: mercado monetário, de crédito, câmbio, capitais, seguros privados, previdência fechada e derivativos. Vamos explicar então esses mercados, mas a gente depois, claro, vai ir mais a fundo nas aulas específicas desses mercados. Primeiro, no mercado monetário, ou chamado também de mercado de moeda, né? Moeda a gente entenda como real aqui no Brasil. O mercado monetário é onde o governo ele vai executar a política monetária, que basicamente corresponde ao controle de moeda que existe na economia. Assim, o objetivo do país, pelo menos economicamente falando, é de crescer economicamente, mantendo os preços de forma estáveis, ou seja, sem gerar inflação. Para isso, ele executa a política monetária, que é de controle de moeda. Quanto mais moeda ele colocar na economia, mais ele está preocupado em crescer o país. Mas isso tem um efeito um pouco ruim, porque começa a jogar muita moeda na economia, a inflação ela começa a crescer. E aí o governo vai poder executar tirando moeda da economia. Quando ele tira a moeda da economia, aí o preço do dinheiro fica mais caro, os juros ficam mais caros, e isso faz com que os preços eles caiam, porque a atividade econômica no país ela diminui. De novo, a gente vai ver isso em detalhes bem explicado, mas o fato é que essas políticas de colocar e tirar moeda acontecem no mercado monetário. No mercado de crédito a gente tem exatamente isso que o nome diz, né? Os empréstimos, os financiamentos que acontecem para pessoas, para empresas e que estão aqui na atuação direta das instituições financeiras. Mercado de câmbio, onde acontece a troca de moedas estrangeiras, aliás, de moeda nacional por moedas estrangeiras, quando o indivíduo quer viajar para outro país ou a empresa recebe dólares do exterior e quer trocar por reais, acontece aqui. Mercado de capitais, onde a gente tem os investimentos, né? Compra de ações, compra de títulos e valores imobiliários, e essas transações elas acontecem no mercado de capitais, que é regulado pela nossa querida CVM. Mercado de seguros privados, é onde a gente tem as previdências complementares abertas e o mercado de previdência fechada, onde a gente tem a previdência complementar fechada. E no mercado de derivativos, por fim aqui, é onde a gente está negociando não o ativo em si, mas um derivativo dele, né? Aqui a maioria do pessoal se perde bastante, que acha o mercado um pouquinho mais complexo, mas a gente também vai estudar ele em seu devido ponto. A ideia é que assim, ao invés da gente negociar a ação em si, por exemplo, a gente negocia a expectativa do preço da ação. A gente não está negociando o ativo em si, mas o ativo subjacente dele. É um pouquinho difícil de explicar de maneira resumida, mas a gente vai ver isso também em detalhes. É importante saber que no mercado de derivativos a gente negocia algo que deriva do principal. Tentem lembrar assim que eu acho que vai ficar melhor até a gente estudar especificamente os tipos de derivativos que a gente tem aqui no Brasil. Indo além, agora eu trouxe para vocês um esquema aqui que traz o Sistema Financeiro Nacional. Lembra que eu disse que ele é um conjunto de entidades e instituições. As que estão mais presentes são essas aqui. Que a gente tem os bancos, a gente tem as cooperativas, instituições de pagamentos, corretoras, distribuidoras. Essas estão mais presentes no nosso dia a dia, onde a gente realiza aquelas atividades de serviços, né, que a gente viu lá atrás. Elas fazem parte do sistema operacional. Acima do sistema operacional a gente tem o sistema supervisor e acima desse o sistema normativo. A ideia é que a gente já colocou, né, que uma das vantagens aqui das instituições é que elas são reguladas e supervisionadas. Lembre-se que esse banco aqui é regulado e supervisionado, ele tem que seguir regras. Quem dita as regras desse banco
é o Conselho Monetário Nacional. É ele que dita as regras para o funcionamento dessas agências, dessas instituições do sistema operacional. E os órgãos supervisores, que nesse mercado aqui de moeda, crédito, câmbio e capitais, são o Banco Central e a CVM, eles supervisionam esses agentes. Eles vão ver se esse pessoal aqui está seguindo as regras do Conselho Monetário Nacional. Percebam que eu falei que isso para esses mercados. Com os demais mercados aqui a gente tem um órgão específico para ditar as regras e outros dois para supervisionar esses mercados. E além disso a gente tem a chamada autorregulação. A autorregulação ela acontece quando os próprios entes, né, se juntam, geralmente na forma de associações. Então é quando esse pessoal aqui, eles vão se juntar numa forma de uma associação e essa associação ela vai estipular regras para que esse mesmo pessoal sigam. Aqui as regras elas estão vindo de cima. Aqui as regras da autorregulação vêm dos próprios agentes. Quando elas vêm de cima do Conselho Monetário Nacional ou desses outros dois conselhos aqui, elas são chamadas de heterorregulação. E quando elas são feitas por elas mesmas, são de autorregulação. E os órgãos de fiscalização, portanto, são esses aqui que estão preocupados em visualizar se o pessoal de baixo está cumprindo. Só terminando aqui o conceito, né? Escolhe um ente privado que estabelece regras entre os próprios participantes. Beleza, isso a gente viu. Via um contrato voluntário, ou seja, essas regras podem ou não ser cumpridas, ou por determinação legal, elas devem ser cumpridas. Quando as regras vêm do Conselho Monetário Nacional, elas sempre devem ser cumpridas. Outro ponto, a autorregulação ela não se sobrepõe à heterorregulação. Entre um conflito das regras do Conselho Monetário Nacional e da autorregulação, se houver um conflito, né, uma dizendo uma coisa e outra dizendo outra coisa, vai valer a heterorregulação, ou seja, a regulação do Conselho Monetário Nacional. A autorregulação ela não substitui a regulação do governo, porque esses órgãos aqui são do governo, ela apenas complementa. Bom, pessoal, para essa aula inicial, para a certificação PQO, é onde a gente agora estudou ali a estrutura do SFN, né? Tá muito bom. Agora a gente vai ir especificamente nos pontos que estão ali. Eu preferi trazer para vocês um pouquinho mais detalhada a estrutura do SFN, mas é porque nem todo mundo conhece o SFN, como é que ele funciona. Então é bom ter essa ideia inicial de como ele é estruturado e o que se faz no Sistema Financeiro Nacional. Certo, galera? Até mais!